Dias de um Futuro Esquecido é uma das sagas mais clássicas dos X-Men da Marvel, lançada em 1981. Inclusive, o futuro apocalíptico da história pra gente já é passado, se passa em uma realidade alternativa no ano de 2013. Esse arco conta a história de um futuro controlado por sentinelas que assassinaram a maior parte dos X-Men, Quarteto Fantástico e Vingadores e assumiram o poder no mundo. Os poucos X-Men restantes se unem em uma estratégia desesperada para tentar salvar aquela realidade. Rachel Summers, filha de Scott Summers e Jean Grey, usa os poderes psíquicos dela para mandar a mente de Kitty Pryde de volta no tempo pro corpo dela quando ainda era mais jovem, na esperança de que ela consiga evitar, com a ajuda dos X-Men da época, um ataque da Irmandade dos Mutantes ao senador Robert Kelly, que daria início a todo esse caos. A história original de Dias de um Futuro Esquecido acontece dentro da saga clássica dos X-Men das HQs, nos capítulos 141 e 142. O primeiro capítulo começa no futuro, com a Kitty Pryde já adulta andando por uma Nova York devastada. Kitty estava indo se encontrar com o Wolverine em um lugar relativamente seguro, já que nenhum lugar era seguro de verdade nessa época. Esse futuro devastado pertence a outra realidade do multiverso, a Terra 811. A região por onde Kitty caminhava era Park Avenue. Ali era um território de humanos desonestos que caçavam mutantes. Foi exatamente por isso que o Wolverine escolheu aquele lugar. Era o último lugar na Terra onde os mutantes queriam ir. Por isso, com certeza, as sentinelas não iam perder tempo procurando os X-Men por lá. Kitty percebe que tudo parecia pacífico, pelo menos momentaneamente, mas ela sentia que não era bem assim. De repente, um alçapão abre sob ela e ela começa a despencar. Kitty se desespera porque caiu em uma armadilha quando estava muito perto de finalmente encontrar o Wolverine, e toda aquela realidade dependia muito dessa reunião deles. Um grupo de humanos que caçavam mutantes estava esperando por ela. Ela tenta enrolar ele, dizendo que estava ali por negócios relacionados às sentinelas, mas o líder desses humanos responde que eles odiavam as sentinelas quase tanto quanto odiavam mutantes. Eles falam que ela podia implorar e gritar o quanto quisesse. Mesmo se alguém ouvisse os pedidos de ajuda, ninguém ia ter coragem de ir até lá para ajudá-la. Kitty ia morrer ali mesmo. Ela responde que não ia deixar isso acontecer e ataca o líder deles. O problema é que ela tinha um colar inibidor instalado no pescoço que neutralizava os poderes dela, porque ela tinha sido capturada pelas sentinelas anteriormente e vivia em um campo de concentração mutante. Naquele momento ela era apenas uma humana comum sem poderes. Depois de tomar um chute na barriga, o líder dos rebeldes manda os outros agarrarem ela enquanto ele ia esfolar ela viva. Nesse momento, Logan aparece dizendo que não ia acontecer nada disso e que eles iam soltar ela imediatamente. O rebelde chama o Wolverine de baixinho e fala que ele ia ter que lutar se quisesse salvar a moça. Wolverine não tinha um colar inibidor, ele nunca foi capturado, mas se ele usasse os poderes dele, as sentinelas iam perceber que ele estava lá e isso ia comprometer a missão deles. Então ele tinha que resolver a parada no soco de toda forma. Wolverine arrebenta o rebelde e ajuda a Kitty a se levantar. Os dois saem do esconderijo dos humanos para tentar iniciar a missão. Logan estava vivendo no Canadá na época e fazia parte de um exército de resistência contra as sentinelas. Ele voltou para Nova York só por causa dessa missão. O resto do mundo estava pronto para lançar um ataque completo de bombas nucleares nos Estados Unidos se as sentinelas não fossem paradas. A responsabilidade de salvar a todos era dos X-Men para variar. Wolverine entrega uma peça de tecnologia para Kitty que ele diz que era o último componente do bloqueador. Ele diz que a peça era invisível para os sensores das sentinelas e Kitty conseguiria levar ela até o campo de concentração tranquilamente. Em seguida, Wolverine fala que a fase 2 começaria à meia-noite e se despede dela. Kitty diz que eles vão estar prontos e agradece. A Kitty pega um trem e fica pensando em como o mundo podia ter mudado tanto em tão pouco tempo. Nessa realidade, em 2013, só os humanos sem nenhum tipo de gene mutante podiam se reproduzir. Humanos que tinham potencial genético para ter filhos mutantes, assim como os próprios mutantes eram proibidos de ter filhos. Naquela realidade, em 1988, tinha acontecido um acordo de controle de mutantes e quase todos eles foram exterminados sem piedade. Nesses 25 anos, milhões de mutantes tinham morrido e esses que morreram eram os sortudos. Kitty chega no campo de concentração e uma sentinela percebe que ela estava atrasada. O robô pergunta o motivo do atraso e ela responde que tinha sido atacada por rebeldes e teve que escapar. A sentinela escaneia o corpo da mutante e percebe que era verdade. Em seguida, ela é liberada para entrar. Na entrada do campo tinha um cemitério enorme, forrado de lápides de heróis caídos. Mutantes como Ciclope, Professor Xavier, Noturno, Anjo e até os 4 membros do Quarteto Fantástico eram alguns dos que tinham morrido naquela realidade. De todos os X-Men que já tinham existido, só 4 ainda estavam vivos. Eram eles a Kitty Pryde, o Wolverine, a Tempestade e o Colossus, marido da Kitty. Junto com eles estava também Franklin Richards, filho do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível e o único sobrevivente da família. A mulher do Franklin, Rachel Summers, filha de Scott Summers e Jean Grey, também fazia parte desse movimento de resistência. O último membro da equipe de resistência era Magneto, que nesse futuro estava em uma cadeira de rodas. Kitty explica que precisavam terminar a fase 1 até a meia-noite porque Logan ia atacar nesse horário. Colossus tinha dúvida se aquilo realmente daria certo. Magneto diz que se tivesse
tivessem outra alternativa, eles com certeza tentariam, mas não existia nenhuma. Se não fizessem nada, uma guerra ia estourar no dia seguinte e o mundo todo acabaria morrendo em pouquíssimo tempo. Magneto também fala para Rachel Summers que muito do que iam fazer estava nas mãos dela. Ela responde que estava pronta. Então Colossus pede para ter uma palavra a sós com a esposa. Colossus diz que estavam mexendo com a fábrica da realidade e pergunta o que aconteceria se o plano deles desse certo. Talvez eles dois nunca se casassem se a realidade fosse alterada. Kit responde que as vidas de bilhões importavam mais do que o amor de duas pessoas. Ela também diz que os dois eram destinados a ficarem juntos e ficariam de toda forma. As sentinelas tinham matado os amigos dela e até os filhos deles. Mudar o passado era a chance que tinham de salvar a todos. Mais tarde, Magneto entra em uma sala onde Franklin estava usando as peças que Kit levou para construir o bloqueador, que supostamente ia interromper o sinal dos colares inibidores e devolver os poderes aos mutantes. Dentro daquele quarto, eles todos teriam os poderes de volta pelo menos por um tempo. Magneto garante que ia libertar todos dos colares assim que recuperasse os poderes dele. O bloqueador é ativado e eles recuperam os poderes temporariamente. Então Kit se deita em um colchão e Rachel Summers se senta perto da cabeça dela. Rachel ia mandar a mente de Kit de volta ao corpo dela no passado. A história vai pra Terra 616, o universo principal das HQs da Marvel, no dia 31 de outubro de 1980, uma sexta-feira. A equipe dos X-Men na época tinha o Professor Xavier como grande mentor, era liderada pela Tempestade e tinha como membros o Wolverine, o Colossus, o Anjo e o Noturno. Kitty Pryde tinha acabado de ser recrutada e ainda não tinha experiência. Os mais experientes treinavam na sala de perigo quando a Kitty entra na sala. Ela avisa que Noturno estava preso na cozinha. Tempestade pergunta o que ela estava fazendo ali porque era perigoso. Kitty fala que a porta estava destrancada e ela achou que o treinamento não tinha começado ainda. Wolverine responde que a porta da sala de perigo sempre ficava destrancada. Anjo fala pra Kitty usar os poderes dela e atravessar a porta, mas ela estava assustada e ficou paralisada. Ele então decide voar na direção dela para ajudar ela a sair dali. O problema é que o treinamento estava calibrado para mirar nos X-Men, então sem querer ele acaba levando uma enxurrada de dardos na direção da Kitty. Tempestade consegue usar os poderes dela para tirar a Kitty da direção dos dardos e salvar a garota. Ororo então manda Colossus proteger a Kitty porque ela ia tentar cancelar a sessão de treinamento. Colossus percebe que se ele pegasse a Kitty na forma metálica dele, o impacto poderia machucar ela. Ele decide voltar para a forma normal e pega ela nos braços, torcendo para a sala de perigo não tomar vantagem dessa vulnerabilidade dele. Um bate-estacas gigantesco de ferro começa a despencar na direção de Colossus e Kitty, que não tinham o que fazer, mas nesse exato momento o Noturno aparece e aperta o botão que cancela o treinamento. Ororo pergunta por que Kurt tinha se atrasado pro treinamento, já que lavar a louça não devia ter tomado tanto tempo. Ele responde que perdeu a noção do tempo porque o noticiário estava transmitindo uma entrevista do Professor Xavier sobre os mutantes. Ororo entende, mas fala que aquilo não podia se repetir. Em seguida, ela fala pra Kitty nunca mais entrar na sala de perigo enquanto as luzes de aviso estiverem ligadas. A primeira sessão de treinamento da Kitty estava programada na sala de perigo pro mesmo dia, só que um pouco mais tarde. Seria um treinamento bem mais leve, já que ela era inexperiente. Noturno estava um pouco sentido porque a Kitty ainda não tinha se acostumado com o visual dele e ficava um pouco desconfortável quando os dois estavam próximos. Ele diz que estava acostumado e não se importava com esse tipo de reação quando vinha de estranhos, mas de uma amiga ou uma companheira de equipe, aquilo realmente machucava. Um tempo depois começa o primeiro treino dela. A sala estava programada para força leve, então não ia machucar, mas mesmo assim Kitty estava nervosa. Enquanto ela vai treinando, a confiança dela vai aumentando. Como ela conseguia atravessar objetos, nada atingia ela e ela consegue superar todos os obstáculos sem esforço. Na cabine de observação, Wolverine dava risada porque o Professor Xavier tinha tentado calibrar a sala para o treinamento da Kitty, mas nada atingia ela. Kitty Pryde ia sair da sala de perigo quando de repente a mente dela entra em contato com a versão futura dela. Kitty desmaia do nada para desespero de todos. Noturno se teletransporta imediatamente para ver como ela está e percebe que ela estava respirando e sem sinais de ferimentos. Ela parecia estar apenas atordoada. Ororo diz que era impossível, eles teriam visto os raios atordoantes e além disso, ela tinha desligado o sistema de treinamento quando a Kitty chegou na porta. Tempestade manda o Noturno levar a Kitty imediatamente para a enfermaria para ela passar por exames. Pouco depois, os exames constatam que não tinha nada de errado fisicamente com a Kitty, mas o Wolverine percebe que tinha algo muito estranho acontecendo com a mente dela. Ele diz que talvez o Professor Xavier ou Moira McTaggart poderiam solucionar esse mistério. Do nada, Kitty acorda e dá um abraço enorme no Noturno. Ela fica feliz demais e percebe que ele estava vivo e ela estava na mansão Xavier. Isso significava que a viagem no tempo tinha funcionado. A Rachel tinha falado que conseguia fazer isso, mas no fundo ela não achava que era possível. Kurt não entende nada e fala que o que ela estava dizendo não fazia sentido algum. Ele manda ela se deitar e descansar, mas ela responde que não tinha tempo para isso e começa a se levantar. Tempestade pergunta o que tinha funcionado e Colossus pergunta quem era Rachel. Kitty começa a explicar que aquele corpo jovem agora era habitado pela mente de uma Kitty mais velha, do futuro. Tempestade achava que ela estava alucinando e a Kitty responde que a própria Ororo no futuro disse que
que convencer ela dessa história seria a parte mais difícil da missão. A garota continua explicando o que estava acontecendo. Ela diz que exatamente naquele dia a Irmandade dos Mutantes, liderados pela Mística, iam assassinar o candidato à presidência, atual senador Robert Kelly, assim como Charles Xavier e Moira McTaggart. Ela também diz que a morte de Robert Kelly ia desencadear uma série de eventos catastróficos e dentro de 30 anos o mundo estaria à beira da destruição total. Ela estava ali para impedir isso. Wolverine percebe que, apesar de parecer uma garota, a Kitty se portava, falava, se mexia e tinha até o cheiro de uma mulher. Ele fala pra Tempestade que os instintos dele diziam que ela estava falando a verdade. Tempestade decide que iam levar a Kitty para Washington DC. Assim eles poderiam impedir o atentado caso fosse verídico e também podiam fazer Charles Xavier ler a mente dela para descobrirem se aquilo era mesmo verdade. Em seguida, em um avião particular de Warren Worthington III, o Anjo, os X-Men partem para Washington. No avião, Ororo pede para Kitty explicar qual era aquela série de eventos catastróficos. Kitty conta que a Irmandade dos Mutantes matou Robert Kelly para ensinar a humanidade a temer e respeitar o poder dos Homo Superior, mas o efeito foi oposto. Os mutantes passaram a ser temidos e odiados, mais do que já eram antes. A paranoia e a histeria foram aumentando até que em 1984, um candidato anti-mutante foi eleito presidente, criou um ato de controle mutante e reativou o programa das Sentinelas. Os robôs foram programados para eliminar toda a ameaça mutante de uma vez por todas e concluíram que a melhor forma de fazer isso seria tomando o país inteiro. No processo, as Sentinelas eliminaram não só mutantes, mas todos os seres superpoderosos que conseguiram, heróis e vilões. Kitty conta que eles tentaram, lutaram até o fim, mas quase todos morreram. Ela pausa por um momento e começa a chorar e soluçar. Depois ela encontra forças para terminar a história. Depois de décadas, os humanos passaram a temer as Sentinelas mais do que os mutantes. Eles ameaçaram começar uma guerra contra os robôs e essa guerra estava prestes a começar, seria o fim do mundo. Uma das X-Men sobreviventes, Rachel, era telepata e elaborou um plano para mandar a mente de um deles de volta no tempo pro próprio corpo no passado para tentar evitar essa tragédia. A Kitty foi a escolhida para a viagem porque nessa época do passado ela ainda era inexperiente e não tinha sido treinada para evitar ataques telepáticos. Era a melhor chance que eles tinham. Ela também lembra que naquele momento Wolverine provavelmente estaria tentando libertar os outros no futuro e se pergunta como estaria se saindo. A história volta para 2013. Wolverine estava com Colossus, Tempestade, Franklin e Rachel atravessando túneis subterrâneos em Nova York. Magneto tinha ficado para trás para cobrir a fuga deles e o Colossus carregava o corpo inconsciente da Kitty. O objetivo deles era chegar até o centro de Manhattan e invadir o edifício Baxter. De repente, o grupo é encontrado pelas Sentinelas e Franklin acaba sendo atingido, morrendo imediatamente. Os robôs mandam os mutantes se renderem ou seriam eliminados. Rachel se desespera, dizendo que sentiu a morte dele na mente dela e Tempestade fala para ela não focar naquilo agora, eles realmente precisavam dela. Rachel responde que não ia se intimidar, mas ela tinha que destruir essas máquinas por terem matado Franklin. Ela ataca e derruba uma das Sentinelas e em seguida todos os X-Men começam a atacar também. Tempestade estava atacando com tudo, mas não estava surtindo efeito. As Sentinelas eram muito bem isoladas contra ataques de raios. Colossus manda Rachel proteger a Kitty com a vida dela. Em seguida, ele assume a forma de metal e arremessa o Wolverine na direção de uma das Sentinelas. Logan começa a rasgar o robô com uma fúria incontrolável. Depois de abrir a cabeça da Sentinela, o Wolverine manda a Tempestade finalizar o serviço. O isolamento elétrico já tinha sido desfeito e Ororo consegue destruir o robô completamente. Assim que terminam de derrubar os 3 robôs que atacaram eles, outros 3 aparecem no local. Colossus percebe que se continuassem ali, as Sentinelas não iam parar de aparecer. Eles tinham que bater e correr. Ele decide então socar a base de um prédio para derrubar ele em cima dos robôs. A estratégia funciona e Tempestade manda eles continuarem em frente. O edifício Baxter era o centro de controle das Sentinelas. Se conseguissem destruir ele, conseguiriam se livrar delas totalmente. De volta ao Halloween de 1980, em Washington, uma mulher chamada Raven Darkholme caminhava pelo Pentágono. Ela era secretária assistente de Defesa, Pesquisa e Desenvolvimento. Ela tinha acesso às armas mais secretas e poderosas do arsenal americano. Essa mulher tinha conquistado esse posto e a confiança dos superiores dela, mas tanto a lealdade dela quanto a própria aparência eram pura ilusão. Raven era uma mutante metamorfa conhecida como Mística. Além disso, ela era a líder e fundadora da Irmandade dos Mutantes. Mística se encontra com os outros membros da equipe, Avalanche, Destiny, Pyro e Blob. Destiny era uma mulher com deficiência visual, mas que podia ver o futuro. Mística pergunta para ela o que ela estava vendo. Ela responde que tinha surgido uma variável, um elemento aleatório que poderia afetar seriamente o plano deles. Destiny também diz que Blob não estava confortável com a liderança da Mística. Fred Dukes diz que ele era grato pela Mística ter tirado ele da cadeia, mas ele não seguia ordens de mulheres. Avalanche e Pyro atacam Blob para defender a Raven. Fred diz que fez parte da Irmandade original, que
que era liderado pelo Magneto e não era amador como os outros. A treta continua quando a Mística manda todos pararem imediatamente. Ela fala que Blob estava certo, ela não era o Magneto, mas ele ia ver que ela era tão implacável e mortal quanto o mestre do magnetismo. Ela também fala para todos se prepararem porque chegou a hora deles atacarem. Enquanto isso, no Senado americano, uma audiência pública sobre mutantes estava acontecendo. Robert Kelly, candidato à presidência, comentava que os mutantes eram uma ameaça à humanidade, que eles tinham poderes e habilidades que poderiam colocar em risco a segurança nacional. Professor Xavier e Moira McTaggart estavam nessa audiência e iam prestar depoimentos. Charles era o maior especialista em genética mutante do planeta e Moira tinha um prêmio Nobel pelo trabalho dela na Universidade de Edimburgo. Charles e Moira conversavam usando os poderes de telepatia do professor. Ela achava que estava tudo definido ali, os mutantes seriam registrados hoje e caçados amanhã. Xavier tinha um pouco mais de esperança e queria mostrar para o candidato que o medo dele não tinha fundamento. Nesse momento ele percebe que alguns X-Men, Colossus, Tempestade e Kitty, estavam entrando no local da audiência e resolve entrar em contato com eles telepaticamente também. Charles pergunta para Ororo por que eles estavam ali, se tinha acontecido algo de errado. Tempestade responde que sim e abre a mente dela para o professor entender o que estava acontecendo. Depois de ler a mente da Tempestade e entender a história, ele decide ler a mente da Kitty também. Xavier fica totalmente horrorizado com o que vê. Enquanto isso, Moira diz que não via sentido ou motivo para terem aquela audiência nem para preocupação de Kelly. Robert responde que o motivo era simples. Ele se perguntava se em um mundo com Doutor Destino, Magneto, Quarteto Fantástico, Vingadores e tantos outros seres poderosos, existia algum espaço para pessoas comuns. Durante o discurso de Robert Kelly, um policial percebe que uma das paredes estava se rachando. Ele manda todos que estavam por perto correrem dali quando a parede toda desaba. A Irmandade aparece e Mística se apresenta, dizendo que a pergunta de Robert Kelly era muito pertinente. Ela diz que os mutantes eram o futuro da humanidade e quem resistisse seria por conta e risco. Blob fala que Kelly considerava os mutantes uma ameaça, então eles estavam ali para mostrar isso para ele. Um raio interrompe o discurso da Irmandade dos Mutantes e Blob se pergunta quem tinha feito aquilo. Os X-Men aparecem na frente deles. Blob, que tinha ficado muito tempo preso e só enfrentou os membros da formação original, diz que o Anjo era o único X-Men que ele conhecia. Wolverine responde que os que estavam ali eram melhores do que os originais. Tempestade fala pra Mística que se eles queriam ferir Robert Kelly ou qualquer outra pessoa, teriam que passar por cima dos X-Men primeiro. Raven responde que seria um prazer e manda os capangas dela matarem todos os X-Men que estavam ali, encerrando o primeiro capítulo. No começo do segundo capítulo, em 1980, os X-Men tentavam impedir o ataque da Irmandade dos Mutantes à audiência no Senado americano. Ao mesmo tempo, em uma realidade alternativa no ano de 2013, os últimos sobreviventes da equipe lutavam e fugiam das sentinelas em uma tentativa desesperada de salvar aquele mundo do fim inevitável. Catherine Pryde era o elo de ligação entre essas duas realidades. Em 1980, a Mística comenta que Robert Kelly gostava de falar sobre a ameaça mutante. Ela diz que a Irmandade dos Mutantes eram essa ameaça encarnada e que iam matar todos que tentassem atrapalhar os planos deles. Warren responde que os X-Men jamais permitiriam aquele ataque. Robert Kelly começa a gritar dizendo que aquilo era um absurdo, que os mutantes estavam transformando o Senado americano em um campo de batalha. Ele manda os policiais prenderem as pessoas que estavam causando aquela bagunça. Um policial até tenta, coitado, mas ao se aproximar do Blob, ele toma um tapa com as costas da mão e sai voando pra longe. Logo em seguida, o Avalanche causa um terremoto, fazendo o chão subir como se fosse uma onda do mar e derruba todos os X-Men. Noturno consegue se recuperar por ter passado anos no circo e se livra do terremoto com acrobacias. Depois ele começa a se teletransportar pra perto do Avalanche e vai socando ele de todos os lados. Destiny vê o futuro e avisa o Avalanche onde o Noturno ia aparecer em seguida. Ele então consegue acertar um soco na barriga do X-Men. Pyro lutava contra Colossus e pergunta se aquele metal do corpo dele podia derreter com aquelas chamas. Colossus não sabia e não tinha a menor intenção de descobrir, mas ele estava cercado por fogo. Wolverine avança na direção de Pyro e decide que ia usar as garras dele para rasgar os tanques do lançador de chamas que o vilão usava. Tempestade imediatamente fala para Logan não fazer aquilo e usa um tufão para tirar ele do caminho. Ela também usa a chuva para apagar as chamas que cercavam o Colossus. Wolverine pergunta o que estava acontecendo e se Ororo tinha mudado de lado. Anjo fala que a Tempestade mandou bem. Com esse movimento anti-mutante ganhando força, a última coisa que eles precisavam era do Wolverine fazendo picadinho de alguém em público, mesmo que fosse um vilão. Warren estava carregando a Kitty e ela manda ele encontrar o senador Kelly porque ele precisava ser protegido a todo custo. Perto dali, Charles explicava pra Moira o que estava acontecendo quando uma policial aparece dizendo que precisava tirar eles dali urgente, porque os dois estavam em perigo. Ela atrai os dois para um lugar isolado, dizendo que estariam seguros ali. Professor Xavier percebe nessa hora que aquela mulher não era quem dizia ser, mas era tarde demais. Aquela era a Mística que estava usando um bloqueador para impedir que Charles pudesse ler a mente dela. Ela libera um gás
gás para paralisar os dois. Mística diz que Xavier era o inimigo mais perigoso dela e provavelmente ela deveria matar ele ali mesmo. No entanto, naquele momento, ele teria mais utilidade como refém. Destiny aparece ao lado dela e Raven pergunta mais uma vez o que aconteceria no futuro. A mutante responde que não tinha certeza. Depois de um certo ponto, as imagens estavam embaralhadas, difíceis de ler. Tinha uma anomalia ali que afetava o fluxo do tempo e enquanto essa anomalia existisse, ela não tinha como ter certeza de nada. E ela também não estava conseguindo identificar qual era essa anomalia. Mística responde que com ou sem as visões dela, a Irmandade ia prevalecer. Ao mesmo tempo, Kitty percebe que a presença dela ali no passado não tinha alterado nada até o momento. Ela se pergunta se tinha viajado para tão longe apenas para falhar. Catherine Pryde começa a pensar na realidade dela, em tudo que ela viveu e em tudo que passou para chegar até lá, enquanto percebe que a história estava se provando ser muito mais difícil de alterar do que ela imaginava. A história volta para o futuro alternativo em 2013. Wolverine, Tempestade, Rachel, Summers e Colossus, carregando o corpo desacordado da versão futura da Kitty, se escondiam e tentavam passar despercebidos pelas sentinelas. Os robôs estavam patrulhando a área como nunca, já que o Wolverine tinha conseguido libertar os outros do campo de concentração e eles tinham destruído uma quantidade considerável de sentinelas no processo. Logan comenta que as sentinelas provavelmente esperavam que ele entrasse em contato com o exército de resistência canadense do qual ele fazia parte. O que elas não esperavam, com certeza, era um ataque deles ao quartel-general principal das sentinelas no edifício Baxter. Eles já estavam perto do prédio. Se conseguissem destruir a base de operações, eles poderiam prejudicar muito a atuação dos robôs, mas tinham que ser rápidos nessa ação. Tempestade resolve tomar a dianteira e distrair a sentinela que guardava a entrada do prédio. Logan deseja boa sorte e Ororo sai voando na direção do robô, atacando a cabeça da sentinela com tudo com raios poderosos. Dessa vez o ataque foi tão forte que conseguiu superar o isolamento elétrico e a sentinela desaba sem nem saber o que atingiu ela. Os heróis se preparam para invadir o prédio e Colossus manda Rachel ficar cuidando da Kitty enquanto isso. Ele também pergunta se a Kitty tinha falhado no passado porque nada tinha mudado ainda. Rachel responde que não sabia nem se as coisas iam mudar. Talvez as ações da Kitty criassem uma linha do tempo diferente, uma realidade alternativa, sem alterar nada naquele mundo. Wolverine lamenta percebendo que talvez toda aquela estratégia da viagem no tempo tenha sido em vão. Ele e Tempestade desarmam os alarmes do prédio. Em seguida, Logan, Ororo e Colossus invadem o edifício Baxter. As sentinelas tinham escolhido aquele prédio como base de operações porque antigamente o Baxter Building pertencia ao Quarteto Fantástico e, portanto, tinha a tecnologia mais avançada já produzida pela humanidade. Os três entram no elevador rumo ao último andar para travar a batalha mais importante da vida deles. Tempestade estava nervosa, primeiro porque a claustrofobia dela estava atacando naquele elevador fechado e segundo porque aquilo podia virar uma armadilha mortal em questão de segundos. De volta a 1980, Kitty percebe que os X-Men estavam tendo dificuldades e podiam acabar perdendo aquela batalha. Mas não importava, ela tinha que achar o Senador Kelly e proteger ele a todo custo. Tempestade percebe que a primeira missão dela como líder dos X-Men estava se tornando um verdadeiro desastre. Ela imaginava que o Ciclope faria um trabalho muito melhor no lugar dela, mas o Scott não estava lá. Ciclope tinha abandonado os X-Men logo depois da saga da Fênix Negra, no capítulo 137, pouco tempo antes dessa saga, porque ele lamentava a morte de Jean Grey. A Tempestade nunca quis o posto de líder dos X-Men, mas já que essa missão foi dada para ela, ela não tinha intenção de falhar. Ela percebe que eles estavam sendo prejudicados pelo espaço confinado e pela necessidade de proteger os inocentes que estavam ali dentro. Os X-Men precisavam de um pouco mais de espaço. Ela solta um furacão poderoso em todos, fazendo a maior parte dos mutantes saírem voando. A batalha muda de lugar para uma praça na frente do prédio onde estavam. Alguns pedestres se assustam com os X-Men e outros mutantes voando naquela direção. Blob era o único que não tinha voado com o furacão e o Colossus tinha se segurado nele. Logo depois, o Colossus é arremessado na direção dos outros X-Men pelo Blob. Fred Dukes pula do prédio tentando atingir o Colossus e dizendo que a massa dele era tão densa que podia esmagar até o metal do corpo do X-Men, mas Peter consegue esquivar por pouco. Blob e Colossus continuam batalhando sem perceber que um exército de tanques de guerra estava chegando por trás. O sargento pergunta quem eram os bons e os maus e em quem deviam atirar, mas o major diz que não importava, era para atirar em todos e depois viam os detalhes. Os tanques começam a disparar raios de concussão, uma tecnologia desenvolvida pelas indústrias Shaw, empresa de Sebastian Shaw, e baseada na tecnologia dos raios repulsores do Homem de Ferro. Colossus é atingido por um desses raios e sai voando. Um soldado aparece com um lança-chamas e o Pyro imediatamente usa o ataque para transformar todo aquele fogo em um monstro que ataca os soldados de volta. Anjo percebe e tenta distrair Pyro para salvar os soldados e isso funciona parcialmente. O monstro ataca Warren até que Pyro percebe que o Wolverine tinha encurralado o Blob e estava prestes a rasgar ele inteiro. Nesse momento, o monstro de fogo se divide em dois e um deles agarra Logan. Tempestade age rápido
rápido e voa na direção do monstro, levando uma rajada de ar violenta que apaga as chamas. Noturno pergunta se o Wolverine estava bem e ele responde que o fator de cura já estava cuidando das queimaduras, mas se não fosse a tempestade, talvez ele tivesse levado a pior ali. Noturno começa a agir de maneira estranha e machucar o Wolverine quando de repente outro Noturno aparece atacando ele por trás e dizendo que aquele devia ser algum metamorfo da Irmandade dos Mutantes se passando por ele. Os dois Noturnos começam a lutar no chão e Logan ainda estava meio tonto por causa das queimaduras, então ele não conseguiu usar os sentidos aguçados para descobrir quem era quem ali. Ele decide que ia testar usando as garras, porque o Noturno verdadeiro conseguiria se teletransportar e escapar. Tempestade aparece e manda Logan guardar as garras. Ele responde que estavam no meio de uma luta e não era hora para debate. Ela fala mais uma vez para ele guardar as garras ou, se quisesse, para usar contra ela. Irritado, ele se vira na direção dela. Ororo fala que era a líder dos X-Men e por isso Wolverine só usaria as garras quando ela mandasse. Ela fala que Logan tinha velocidade e força, um esqueleto totalmente inquebrável e era praticamente invulnerável. Ele não precisava usar as garras a não ser contra os mais terríveis e poderosos inimigos possíveis. Mesmo contrariado, ele decide acatar as ordens da Tempestade e diz que aquela conversa não tinha terminado ainda. Avalanche decide aproveitar a discussão e ergue o chão para mandar os dois voando. Tempestade agarra o Wolverine para ele não cair. Os Noturnos continuavam batalhando e o monstro de fogo do Pyro que estava perseguindo o Arcanjo tinha se voltado para atacar soldados novamente. Colossus aparece com uma barra de metal gigantesca dizendo que precisava da ajuda do Wolverine para derrotar o Blob. Logan diz que realmente estava morrendo de vontade de derrotar alguém e quanto maior fosse, melhor. Wolverine se agacha e Colossus coloca a barra de metal nas costas dele para fazer uma alavanca, que depois ele usa para jogar o Blob para cima. No ar e sem controle, Blob fala que o russo ia morrer pelo que ele fez. Peter Rasputin diz que ia provar que não importa o tanto que o Blob achava que os poderes dele eram incríveis, o Colossus não seria esmagado por ninguém. Quando o Blob se aproxima, Colossus acerta um soco poderoso que manda ele voando para longe na direção do Avalanche. Enquanto isso, Tempestade comemora que Colossus tinha conseguido derrubar dois adversários de uma vez só. Anjo tinha resgatado os soldados e Tempestade conjura uma chuva intensa para acabar com o monstro de fogo e neutralizar os poderes do Pyro. Mais um adversário neutralizado. Ao mesmo tempo, os dois Noturnos seguiam se enfrentando. O verdadeiro consegue derrubar o outro, que era obviamente a Mística se passando por ele. Quando ela retoma a forma original dela, Kurt percebe que os dois eram muito parecidos. A pele dela, os olhos, tudo lembrava muito ele. Ela responde que Kurt Wagner não era tão único afinal. Ele pergunta como ela sabia o nome dele e Raven fala para ele perguntar para a mãe dele, Margali Zardos. Ela saberia responder essa pergunta. Warren passa voando e fala pro Noturno agilizar porque o exército tinha capturado Blob, Avalanche e Pyro e eles estavam loucos para adicionar os X-Men para a coleção. Noturno não queria sair dali. Ele diz que precisavam levar a Mística com eles. Ela tinha falado coisas para ele e ele precisava saber a verdade. Logo ele percebe que a Mística tinha escapado e com o poder dela, ela podia se transformar em qualquer pessoa. Ele não ia mais conseguir encontrá-la. Mística, já se transformando em outra pessoa, percebe que tinha subestimado os X-Men, mas ela planejava reconstruir a Irmandade mais forte do que nunca e atacar novamente. Tempestade forma uma névoa para cobrir a área enquanto eles escapavam. Ela fala para todos se trocarem para roupas normais e se encontrarem no aeroporto. Ela ia fazer uma parada no caminho para garantir que o Professor Xavier e Moira McTaggart estavam seguros. Wolverine comenta que o Warren não devia ter revelado a identidade dele pro público. A polícia ia cair matando pra cima dele. Anjo responde que era exatamente por isso que ele tinha contratado os melhores advogados do país. De repente, Colossus percebe que Kitty Pryde não estava lá, nem a Destiny, a outra mutante da Irmandade. Os X-Men se viram pra trás preocupados. Em 2013, na outra realidade, os heróis chegam no andar mais alto do edifício Baxter. Uma sentinela da série Ômega trabalhava em uma máquina. Wolverine manda Colossus arremessar ele na direção da sentinela porque ele ia arrancar a cabeça dela. Quando Logan estava no ar, perto de concluir o objetivo dele, a sentinela se vira e solta um raio que incinera ele por completo, deixando nada além de um esqueleto de adamantium. A sentinela diz que eles foram muito ingênuos de achar que eles conseguiriam se infiltrar naquelas instalações sem serem detectados. Eles estavam ali porque as sentinelas permitiram que aquilo acontecesse. O robô manda Colossus e Tempestade se renderem ou sofreriam o mesmo destino. Tempestade fica absolutamente furiosa e destrói a sentinela. Outros robôs percebem e invadem o espaço. Colossus diz que já enfrentaram situações piores e triunfaram. Em seguida, Peter consegue derrubar uma das sentinelas e Ororo usa os poderes dela para conjurar uma nevasca e congelar o robô. Colossus ia atacar, mas nesse mesmo momento, Tempestade é atravessada por uma lança e desaba no chão. A morte de Ororo faz Colossus em prantos surtar completamente e arremessar uma sentinela através da parede do prédio na direção do centro de Nova York. No térreo, Rachel chorava e segurava Kitty firme nos braços. Ela tinha sentido as mortes de Logan e Tempestade e também tinha sentido a fúria de Colossus. Ela estava sofrendo muito e queria cortar o contato
contato telepático, mas não conseguia deixar o Colossus sozinho. Nessa mesma hora, ela sente que o Colossus tinha morrido também. Rachel se pergunta o que aconteceria se o corpo de Kitty morresse ali. Será que a mente dela ficaria presa no passado? Se acontecesse isso, ela desejava que a Kitty tivesse uma vida mais feliz do que a que ela viveu naquela realidade. De toda forma, eles fizeram tudo o que podiam. Agora, tudo estava nas mãos de Catherine Pryde. Em 1980, Kitty estava escondida e vendo Destiny ameaçar Robert Kelly. Catherine percebe que Destiny não conseguia prever que ela ia atacar porque essa viagem no tempo de alguma forma tinha tornado ela invisível para as previsões do futuro da mutante. Destiny fala para Kelly que os parceiros dela podiam ter sido presos, mas a missão seria concluída de toda forma. Robert responde que aquilo só faria os mutantes serem temidos como terroristas, que matar ele ia fazer a humanidade toda se voltar contra os Homo Superior. Enquanto os dois discutiam, Kitty avança e atravessa Destiny no momento que a mutante estava disparando e usa o ombro para bater no braço dela, desviando o dardo que mataria Robert Kelly. O dardo atinge a parede e naquele exato momento a mente de Catherine Pryde começa a entrar em espiral. Kitty sente que a missão tinha sido concluída e com isso o tempo leva a mente dela de volta para a realidade que ela pertence. O corpo dela tinha desmaiado novamente, como aconteceu no começo dessa história, e pouco a pouco ela recupera a consciência. Tempestade chega voando e pergunta se ela estava bem. Kitty não tinha ideia de onde estava ou o que tinha acontecido. Em seguida, Ororo pergunta se o senador Kelly estava ferido. Kelly pergunta quem eram aquelas duas. Tempestade responde que era a líder dos X-Men e a garota que estava com ela era a pessoa que acabou de salvar a vida dele. Ela diz que mutantes, assim como humanos, podem ser bons ou ruins e o senador devia se lembrar disso antes de condenar todos eles. Nesse mesmo momento, o professor Xavier e Moira saem de um quarto recuperando a consciência. Ororo avisa Charles telepaticamente que iam se reunir no avião particular do Anjo. Tempestade sai voando do prédio e Robert Kelly conversa com Charles e Moira, celebrando que os dois estavam bem. Enquanto isso, Mystica assistia tudo e vê que Destiny também tinha sido capturada. Raven diz que não era para Destiny se preocupar, nem os outros, porque os membros da Irmandade dos Mutantes não ficariam presos por muito tempo. No avião particular de Warren, voltando para Westchester, os X-Men perguntam se a Kitty se lembrava de alguma coisa que aconteceu depois do treinamento dela na sala de perigo, mas a garota responde que não. Tempestade diz que talvez fosse melhor assim. Ela reflete que se ela conhecesse a pessoa que ela se tornaria no futuro, provavelmente ela ia passar a vida toda tentando mudar esse futuro. Kitty diz que o professor tinha escaneado a mente da versão futura dela e pergunta o que ele viu. Charles responde que no futuro ela era uma pessoa tão admirável e encantadora quanto ela era no presente. O resto ela descobriria durante a jornada dela pela vida. Warren percebe que salvaram o senador Kelly e a Kitty retornou ao corpo dela. Ele pergunta se isso significava que tinham mudado o futuro. O professor Xavier diz que não sabia e por mais que soasse clichê, só o tempo ia responder essa pergunta. Na última página desse capítulo tem um pequeno epílogo preparando o terreno para histórias futuras. Em dezembro de 1980, um mês depois dos acontecimentos desse arco, uma reunião acontece na Casa Branca. A equipe de Robert Kelly já tinha entregado o relatório das audiências para o presidente dos Estados Unidos. Kelly se reúne com o presidente e o industrialista Sebastian Shaw, que era um grande amigo de Robert e ele nem imaginava que era mutante, muito menos um super vilão. O presidente diz que leu o relatório e as recomendações eram perigosas, inconstitucionais e não faziam sentido vindo de uma pessoa que teve a vida salva pelos mutantes da equipe dos X-Men. Kelly responde que a vida dele foi ameaçada pela Irmandade dos Mutantes e ele não teria corrido perigo nenhum se não existissem mutantes. Sebastian Shaw complementa dizendo que era um assunto de segurança nacional. Se um grupo anti-governo fosse formado, seja de mutantes ou de humanos superpoderosos, isso seria uma ameaça enorme para o país. O presidente concorda que esse risco poderia existir e por isso as ações deles tinham que permanecer totalmente secretas. Em seguida, ele fala que ia apresentar o homem que seria responsável por liderar essas operações. Henry Peter Garrett era esse homem. Ele ia responder diretamente ao presidente e a autoridade dele nesse assunto seria absoluta. A prioridade de Garrett era trabalhar junto com Sebastian Shaw para projetarem e construírem uma nova série de sentinelas. Henry responde que as sentinelas ficariam prontas e garante que a controvérsia dos mutantes seria resolvida. Se eles descobrirem que os mutantes são uma ameaça para o país, para o mundo ou para a raça humana, eles vão cuidar disso e eliminar essa ameaça permanentemente. Assim se encerra a saga de Dias de um Futuro Esquecido, esse grande clássico dos X-Men nos quadrinhos. E você já sabe, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã tem uma saga nova explicada em detalhes aqui pra vocês nesse mesmo modelo, e no mês que vem se preparem porque eu vou explicar Velho Logan. Então anota na agenda no dia 4 de abril de 2024 e uma semana antes, pros membros do Plano Vingador aqui do canal, eu vou contar a história completa da saga original do Velho Logan, a história de um futuro pós-apocalíptico em que quase todos os heróis da Terra foram assassinados e os vilões controlam o mundo. Nessa história, o Wolverine já velho, aposentado da vida de herói e sem a menor intenção de usar as garras por causa
causa de traumas pesados do passado dele, se une com o Gavião Arqueiro, também velho e cego na época, e os dois viajam pelo país enfrentando os perigos das regiões controladas por supervilões. A história mostra como esse mundo ficou desse jeito, controlado pelos vilões, e qual foi o trauma absurdo que fez o Logan aposentar as garras. Essa é imperdível, então deixa anotado na agenda pra não esquecer. E Dias de um Futuro Esquecido é uma saga que acontece logo depois de Fênix Negra, outro grande clássico dos X-Men. São só 3 capítulos das HQs que separam as duas sagas. É muito louco pensar que 2 clássicos tão icônicos dos X-Men aconteceram em um intervalo tão curto de tempo, né? Se você ainda não conhece a história da saga da Fênix Negra, eu também expliquei nesse mesmo formato aqui no canal, e eu vou deixar aqui na tela pra você conferir. É só clicar nesse vídeo e curtir a história. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!